Aleluia, glórias ao Senhor. Felipe me fez viajar agora. Me fez viajar em dois momentos. Deixa eu compartilhar o primeiro com vocês. Eu era novo convertido. Faz tempo. E na época eu estudava na UERJ, na Universidade do Estado. Morava num bairro chamado Sepetiba, longe. E a minha aula começava às 7 da manhã. Eu precisava acordar umas 3h40 mais ou menos, porque o primeiro ônibus, do meu bairro até a estação de trem, saía por volta de 4h15 mais ou menos. E aí ele vinha pingando de poste em poste até chegar na estação terminal Santa Cruz. E o meu trem, eu tinha que pegar o trem de 5h16, não era 5h15 nem 5h17, era 5h16. E ali eu tinha que entrar naquele vagão ali, se estivesse cheio ou vazio, e eu tinha que chegar na aula às 7 da manhã. Novo convertido, irmãos e irmãs, quem já viveu essa experiência, espero que todas vocês tenham vivido isso. É uma coisa incontrolável. Camarada, se bobear, ele dá abraço em poste, prega para cavalo, enfim. E eu me recordo que em muitas dessas madrugadas, eu ia no ônibus, ia no trem, orando ao Senhor, falando ali quietinho. E eu me lembro que uma vez, saindo do trem, eu desembarcava numa estação chamada Mangueira, e ia caminhando mais cerca de 10 ou 15 minutos até a sala de aula. E eu estava sentindo uma visitação do Senhor, daquelas que você quase não controla, que você chora, que você, sabe, é um negócio, o pessoal endócrino vai dizer que as dopaminas da vida estavam lá na estratosfera, né? E eu me recordo que naquela manhã eu orei ao Senhor assim, como esse moço orou hoje. Senhor, eu quero sentir isso todos os dias na caminhada contigo, para que essa paixão ela não morra. Irmãos e irmãs, é um deleite quando a gente convive e caminha no Senhor dia a dia, trabalhando para que essa paixão ela não morra, porque isso, querido, querida, dá trabalho, porque a tendência nossa é deixar que a rotina nos atropele e a gente para de buscar o Senhor, para de orar, para de adorar, para de ler a palavra, enfim, nós paramos. E em muitos momentos, nosso desejo é simplesmente parar, porque nós não estamos sentindo mais aquilo. Por isso que a Bíblia nos diz que a gente não pode andar conforme o que eu estou sentindo, a gente tem que andar por fé. E eu estava vindo para cá hoje, confesso a você, irmão e irmã, orando ao Senhor, Senhor, dá um renovo nessa noite. Porque nossas agendas insanas nos atropelam. Eu estava ainda há pouco, no começo do culto, já entrando nos livros pretos aí do pessoal aí. Porque a agenda atropela. E aí algumas coisas vão ficando para trás. E inspirado pelo Espírito Santo, esse moço me ora exatamente isso. Aquela oração que eu fiz há tantos anos atrás, para me lembrar. E eu, sim, por isso que eu testemunho isso para você, para te lembrar. Irmãos e irmãs, não deixe morrer a paixão que está em você. Se apaixone pelo Senhor. É como
um casamento onde você tem que regar o jardim todos os dias. Tem que regar o jardim todos os dias. Todos os dias. Para que aquela plantinha ela não morra. Assim é também a nossa relação com Deus. Eu preciso buscá-lo todos os dias. Buscá-lo e buscá-lo e buscá-lo. Porque quando eu me esqueço dele, ele não esquece de mim, ele vem ao meu encontro, como nós cantamos. E a segunda coisa, meu irmão, minha irmã, eu quero também testemunhar a você. Alguns anos atrás nós vivíamos um drama. Esses moços estavam indo embora. E eu me recordo que uma das nossas orações era: Senhor, não deixe eles se perderem. Não deixe eles se perderem. Ainda que demore, mas traz eles de volta. E querido, querida, quando eu vejo esses moços de novo aqui, eu realmente me emociono pelo cuidado que Deus tem conosco. Pelo cuidado que Deus tem para com a vida de cada um, de cada uma, e pelo cuidado que o Senhor teve com a vida deles, que os trouxe de volta, e os colocou no lugar onde eles foram chamados para estar. Então, irmão e irmã, ainda que as coisas elas não se encaixem dentro daquilo que nós desejamos, permitamos que o Senhor faça da maneira como Ele deseja, que é muito melhor. Dito isso, eu te convido a abrir comigo no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, Mateus 28, eu quero ler com você versos 19 e 20, Mateus 28, 19 e 20, e nós vamos falar um pouco sobre missão. E eu começo perguntando: você se acha ou você se sente, se percebe um missionário? Você se percebe uma missionária? Enquanto você abre Mateus capítulo 28, você vai abrir no verso 19, acompanhe comigo a leitura. Obrigado, Carol. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Senhor, é a tua palavra, e nós te bendizemos por ela, crendo, Senhor, naquilo que o Senhor há de ministrar em nossos corações, na profundidade, que cada uma de nós possa suportar. Amém, amém. Irmão e irmã, quando você encontra esse trecho, a gente conhece esse trecho como a Grande Comissão. Inclusive, em muitas das Bíblias, o subtítulo que aparece aí está esse, a Grande Comissão. E há uma questão posta aqui, quando a gente fala da Grande Comissão. A primeira delas é sobre o ide. Quando nós vamos para baixo do texto, o ideal aqui não seria o ide, mas seria um indo, seria um gerúndio. E aqui eu já começo conversando com você, porque eu te perguntei se você se acha um missionário. Algumas coisas nós precisamos arrancar das suas costas, mas algumas tarefas nós precisamos colocar nas suas mãos. Então, também precisamos desconstruir alguns padrões, alguns paradigmas. Primeiro deles, quando a gente pensa se você é ou não é missionário, se eu ou você somos missionários, nós pensamos missionário naquela pessoa que deixa o seu lugar de origem e vai para longe,
para fazer missão. Vai pregar na África, para os índios não alcançados lá no Alto Solimões. Vai para lugares onde ninguém quer ir. Vai para o Afeganistão, vai para o Oriente Médio, vai para a China, vai para a Coreia do Norte. E aí você pensa missionário assim. Você imagina missionário como alguém com um encargo especial, mas que está fazendo a missão longe. Também é. Mas quando eu olho para o texto ele me aponta algo que não é. Olhe aí, ele diz, indo, ou ide, né? A gente usa como ide, mas na verdade é indo. Indo fazer o quê? Fazendo ou fazei discípulos. O ir, nesse sentido, ele indica o lugar vivencial onde eu e você estamos. Eu vou daqui no bairro ao lado, eu vou daqui no meu trabalho, eu vou daqui na cidade vizinha, eu vou daqui na casa do meu parente, eu vou daqui, mas eu não saio do meu lugar vivencial. Eu permaneço no meu lugar. Eu permaneço, vamos dizer assim, no meu aquário cultural. Conversando com as pessoas, aquelas que eu tenho contato diário, transmitindo a elas aquilo que o Senhor fez na minha vida. Então esse indo, ele não se refere única e exclusivamente, mas ele se refere principalmente, não aqueles que vão longe, mas principalmente aqueles que estão perto. Ou seja, eu e você podemos ser missionários e missionárias nos lugares onde nós estamos. Você é missionário quando você veste o seu uniforme na caserna. Você é missionário quando você porta a tua carteira da OAB. Você é missionário quando você está com o seu ferramental na mão. Você é funcionário quando você está com o seu CREA. Você é missionário nos lugares onde você está. Porque as pessoas vão olhar para Jesus através da sua vida. E você não está longe, você está perto. Então desconstrua essa ideia achando que missionário é único, exclusivamente, ou são apenas aqueles que vão para longe, para lugares longínquos. Não é. Quando Jesus ele diz, portanto, indo, fazendo discípulos, ele está dizendo, olha, nos lugares onde você está. Essa é a primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção, e isso tem um correspondente na Bíblia. Abra comigo, por favor, em Atos, no capítulo 8. Mantenha a sua Bíblia aberta. No livro de Atos, no capítulo 8, você vai encontrar no verso 4, Atos 8, 4. Atos 8, 4 diz que houve uma primeira perseguição. Atos capítulo 8, versículo 4. Houve uma primeira perseguição à igreja nascente, e essa igreja nascente começou a ser o que, como diz a minha Bíblia fala aqui, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Ou seja, eles não foram enviados para serem missionários, eles estavam literalmente fugindo da perseguição religiosa. E à medida que eles iam povoando novas cidades, na sua viagem para as cidades novas, eles iam semeando a palavra. Ou seja, indo, fazendo discípulos. Gente, isso é tão real e tão presente no Novo Testamento. Vamos a um outro exemplo. Eu quero que você abra comigo no Evangelho segundo Lucas, que é um exemplo que eu penso um exemplo emblemático. Lucas, capítulo 8. Lucas 8, 38 e 39. Lucas 8, 38 e 39. Lucas 8, 38 e 39. Veja, o texto diz que o homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, com Jesus. Aqui a gente está se referindo àquele trecho do endemoniado lá de Gerasa ou Gadara, depende da tradução.
A manifestação do poder de Deus foi tão grande na vida daquele homem que ele não queria ficar ali, ele queria ir atrás de Jesus. E olha o que Jesus diz, veja. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então ele foi, anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Ou seja, missionário pré-igreja, porque aqui não tinha igreja ainda. Missionário pré-igreja fazendo missão por ordem de Jesus. Nem judeu aquele homem era. Irmãos e irmãs, é disso que nós estamos falando. Você é missionário nos lugares onde você pisa. Seja no canteiro de obra, seja no teu local de trabalho, na tua sala de aula, seja no teu comércio, no teu lugar onde você presta serviço, seja na tua casa, seja no chão da fábrica. Você é missionário, missionária no lugar onde você está. As pessoas vão olhar para Jesus em você. Então, quando nós falamos que precisamos desconstruir um padrão, desconstruir um paradigma, nós começamos dizendo isso. Missionário não é aquele que vai para muito longe somente, mas é principalmente aquele que está perto, está aqui no dia a dia. E olha, gente, esse fazer discípulos, que é tarefa missionária minha e sua, é algo tão importante, porque eu e você formamos pessoas para aquilo que Deus há de trazer por intermédio delas, e digo por quê. Abra comigo, por favor, no livro de Atos, e eu vou te dar um exemplo também bastante interessante. Livro de Atos, no capítulo 9. Livro de Atos, no capítulo 9, eu vou ler a partir do verso 10, Atos 9, a partir do verso 10. Eu chamo a tua atenção por uma coisa. Aqui nós estamos falando de quando Paulo, ele indo caminho de Damasco, tem um encontro com Jesus vivo, cai ao chão e fica cego. O texto diz que ele ficou 3 dias em jejum total, sem água, sem comida, e orando. E olha o que acontece. Versículo 10. Havia em Damasco um discípulo, chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Olha aqui que coisa. Não tem WhatsApp, não tem internet 30 mega, não tem internet via satélite, não tem ponto na orelha, não tem nada. É Espírito Santo purinho aqui. O Espírito Santo em tempo real está falando para Ananias que Paulo está orando, e na oração de Paulo, Paulo está tendo uma visão, e em tempo real o Senhor está dizendo para Ananias: o cara está tendo uma visão, está vendo entrar alguém, ou alguém que ele está entrando se chama Ananias, e esse Ananias é você. Irmãos e irmãs, nós precisamos fazer discípulos, porque se não houvesse discípulo feito na cidade de Damasco, não teríamos o Ananias. Em consequência, não teríamos Paulo. Em consequência, não teríamos muitos pedaços do Novo Testamento. Então, se eu posso dizer, o ministério de Paulo é importante? É. Mas o de Ananias é fundamental, porque sem Ananias isso não teria acontecido. Irmãos e irmãs, o teu ministério, ele é fundamental como missionário no lugar onde você está, porque de repente você vai encontrar um Paulo, por quem você vai orar, e aquele Paulo vai ser alguém que vai ganhar e vai fazer muito pela obra do Senhor. Por mão de quem? Por tua mão. Mas se você não se acha missionário, essas coisas não acontecem. Uma outra coisa que eu chamo a tua atenção, meus irmãos e minhas irmãs, veja no versículo 10, havia em Damasco eu não sei a profissão de Ananias, não sei se ele era de família tradicional ou
Não sei se era rico, se era pobre. Não sei se era magro ou era gordo, se era preto ou era branco. E em tempos de terrível política partidária, eu não sei nem se ele era de esquerda ou de direita. O que eu sei, irmãos, é que ele era discípulo. Irmãos, irmãs, entendamos uma coisa. Eu e você somos chamados para sermos missionários, mas primeiro para sermos discípulos, porque é o discípulo que faz missão. É o discípulo que faz as coisas acontecerem no reino de Deus. É o discípulo que ouve a voz do Senhor. É o discípulo que vai lá e faz. Discípulos. Não é membro de igreja. É discípulo. Entende? Você pode dizer amém? Parafraseando aquela propaganda ruim, mas eu vou falar, até eles entendem. Irmão e irmã, quando nós falamos que Ananias era discípulo, é porque ele não estava sozinho. Olha ainda em Atos, no mesmo capítulo 9, versículo 19. Depois que Paulo se levanta, é batizado e se alimenta, ele se fortifica, se fortalece. Atos 9, 19. Permaneceu em Damasco alguns dias. Com quem? Com os discípulos. Discípulo anda com discípulo. Irmãos e irmãs, a gente precisa levar isso em conta. Se somos discípulos chamados pelo Senhor, discípulas chamadas pelo Senhor, precisamos andar em bandos, em grupos, porque um fortalece o outro, um não deixa o outro esmorecer. Na hora do aperto, o outro ora e liga. Na hora do vamos ver como é que é, a gente chega junto e está junto. Irmãos e irmãs, não existe esse papo de desigrejado. O que existe é uma igreja que precisa ser coesa, coerente, caminhe junta. Porque, abra comigo ainda no livro de Atos, no capítulo 2, no verso 42, eu quero que você acompanhe a leitura comigo. Atos 2, 42. Atos 2, 42, o texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quem fazia encher a igreja? Era a estrutura? Era o canal de televisão? Era a mídia? Era o profissional de marketing? Irmãos, quem faz crescer a igreja é o Senhor. Mas para que a igreja cresça, nós precisamos ser igreja. Porque imagina, o texto diz que aquele povo tinha simpatia por aquelas pessoas, porque era gente que estava junta, congregava junta, caminhava junta, fazia as refeições, aqui diz com singeleza, com simplicidade, era gente humilde e simples. Eram pessoas que gostavam de estar juntas. Quando um estava passando perrengue, a outra estava ajudando. Gente, você imagina, o povo olhava aquilo e pensava: eu gostei desse negócio, quero fazer parte disso aí. E aí o Senhor trazia. Por isso que eu digo, irmão e irmã, que esse papo de desigrejado não cola numa igreja. Porque para eu ser igreja, eu preciso ter gente junto comigo. Eu preciso ser discípulo com outros discípulos junto comigo. Não existe essa coisa de eu ser igreja sozinho, ermitão, lá na minha caverna. Não dá. Por isso, quando o texto de Mateus 28 diz: portanto, ide ou indo, fazei discípulos ou fazendo discípulos, o que ele está dizendo? Olha,
Nós precisamos multiplicar essa palavra do Evangelho, essa mensagem do Evangelho, essa boa nova, por tantas pessoas quantas eu for capaz de dizer. O que eu vou dizer, irmãos e irmãs? Olha, eu posso dizer duas coisas, pelo menos. Uma, eu posso fazer como aquele que fora endemoniado, simplesmente contar às pessoas o que o Senhor fez na minha vida. Contar às pessoas o quanto o Senhor, Ele é capaz de caminhar comigo, e nos momentos de dificuldade Ele me dá esperança, não me deixa esmorecer, não me deixa fraquejar. Nos momentos de tristeza é Ele que, enfim, Ele se faz presente. E eu digo isso às pessoas, você pode dizer isso às pessoas. E a segunda coisa é simplesmente dizendo às pessoas, ensinando às pessoas aquilo que o Senhor, Ele já nos ensinou através da palavra. Por isso, irmãos e irmãs, em qualquer ajuntamento de crente, você vai ver alguém falando da palavra e alguém orando. Porque, e aqui eu quero tirar assim, como eu quero tirar um peso das tuas costas. Quem faz vir para o Evangelho não é você, é o Senhor. A palavra não diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo? Qual é o meu papel? Apenas testemunhar. É o Senhor que faz o resto. Se eu entendo isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu não vou ficar zangado quando alguém não receber a palavra, porque olha, em relação a isso, há uma questão que eu preciso que você caminhe comigo. Mateus 28, ainda nesse Mateus 28, versículo 16. Mateus 28, 16 diz que os 11 discípulos seguiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram. Mas, como é que diz o texto aí? Alguns. Tinha quantos? 11. Se é alguns, tem que ter pelo menos 2. Não sou muito bom em matemática, mas 2 de 11 dá aí perto de 20%. Né? Vá lá. Significa que mesmo entre aqueles 11 que caminharam com Jesus 3 anos, talvez 3 anos e meio, quando ele vem para a última fala, alguns deles não acreditaram. Irmãos, se isso aconteceu com eles, você acha que todo mundo vai acreditar na tua palavra? Ou na palavra do Senhor que vem através da tua vida? Não. Mas nem por isso eu e você vamos deixar de pregar, ou de testemunhar, ou de partilhar a palavra. Quem quiser aceitar, amém. Quem não quiser aceitar, é o Senhor quem sabe. Mas eu não posso deixar de falar. Por isso, irmãos, não fique frustrado, frustrada, deprimida, porque alguém não ouviu a palavra, ou não, melhor, não aceitou a palavra. É o Senhor que vai julgar naquele dia. Olha, gente, é uma alegria partilhar a palavra. E se a pessoa não aceitou a palavra, pena, porque eu vou continuar com ela e me alegrando com ela. Volte ao texto, e o texto diz que no versículo 19, 20, ensinando-os a guardar todas as coisas. Nosso papel, irmão e irmã, é partilhar isso com as pessoas. E aqui eu te faço um desafio. Eu não vou perguntar para você quantas pessoas você levou a Jesus, porque talvez essa pergunta ela esteja, vamos dizer assim, eivada
de um preconceito, de que a gente que leva pessoas para Jesus, a gente ajuda, mas quem traz a gente acabou de ler, quem é o Senhor através do Espírito Santo. Mas eu posso fazer uma pergunta: quantas pessoas que vieram ao Senhor você discipulou? A pergunta é outra, percebe? Porque o discipulado, o ensinar a palavra faz parte. Isso cabe a qualquer um de nós, irmãos e irmãs. Seja aquela pessoa que talvez não aceite o estudo bíblico, mas aceite que você ore com ela de tempos em tempos. Aquela pessoa que talvez você possa trazê-la para algum grupo de discipulado. Uma pessoa que você se comprometa a estar com ela, acompanhá-la. Irmãos, isso é bênção. Digo isso porque nós já fazemos isso há algum tempo. Isso é bênção, irmãos. É bênção. Porque você vê a ação de Deus na vida dele, na vida dela. E olha, não é pela suposta eloquência que eu tenho, não. É o Senhor que faz na vida dela. Porque quem vai orar é ela. Quem vai ler é ela. Quem vai buscar ao Senhor nos lugares é ela. Eu só ajudo. É o Senhor que faz o resto. Então, irmãos, eu me recordo ainda nesse trecho que nós lemos em Atos, no capítulo 2, no verso 42, Atos 2, 42. Eles perseveravam. E no versículo 46 diz: diariamente perseveravam. Isso requer disciplina. Por isso, coloque na sua agenda a leitura e a oração. Isso faz parte da vida cristã. Coloque na sua agenda dias e horários para jejum. Isso faz parte da vida cristã. E ainda mais, nós metodistas temos essa prática de jejum. Isso é wesleyano. Coloque isso na agenda. Irmãos e irmãs, é bênção. O Senhor vai falar com você. Ele vai falar com você. Assim como falou comigo e falou com tantos irmãos, Ele vai falar com você. Mas se discipline para que isso aconteça. E eu quero aqui, irmãos e irmãs, encerrar perguntando para você: você quer ser uma Ananias? Você quer ser uma Ananias? Aquele discípulo que o Senhor encontra? Quando você diz sim, o Senhor Ele é capaz de começar a colocar missões aqui no lugar onde você está, para que você se torne de fato esse missionário, essa missionária. E naquele momento ele não diga Ananias, ele diga Lilian, Elza, Tati, Lucas, Felipe, Daniel. E você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Irmãos e irmãs, isso é bênção. É bênção. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai querido, nós colocamos em Tuas mãos a nossa vida como comunidade, como igreja. E Te pedimos nessa noite, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos unja, missionárias, testemunhas vivas do Teu Evangelho nos lugares onde pisarmos a planta do nosso pé. Pai, concede a cada uma de nós discernimento, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de curar, Senhor. Concede-nos eloquência, coragem no falar. Concede-nos, Senhor, dons ferramental para que sejamos esses luzeiros onde nós andarmos por aqui. Pai, nós queremos que a Tua missão aconteça nessa cidade. Então nos unja e nos inspire, Senhor.
Nós colocamos essa casa e essa cidade nas tuas mãos. E como missionários e missionárias, nós te pedimos, Senhor, incendeia-nos, queima-nos, Senhor, para que sejamos como tochas vivas, tochas acesas, e as pessoas venham nos ver queimar. Pai, em nome de Jesus que nós oramos dessa maneira. Amém e amém.